os 7 pecados capitais. Essa lista ela foi constituída por volta de 1500 anos atrás, pela Igreja Católica. Ela entende que esses pecados é o pai e ou a mãe dos demais pecados. Eles são os mais perigosos. Os 7 pecados capitais. Nós vamos observar alguns pecados que estão listados como pecados capitais. Ou seja, os pecados que lideram os demais, que são mais importantes do que os demais. Nós vamos ver alguns desses pecados, amados. É evidente que quando nós olhamos na palavra de Deus, olhamos na Bíblia, não existe essa lista. Não existe. Na verdade, todo pecado é capital. Todo pecado é perigoso, todo pecado tem uma consequência. Porém, alguns acham que há uma relação de pecados que são piores do que os outros, que envolve as pessoas de uma forma diferente. E é a respeito desses pecados que hoje nós vamos observá-los e comentar sobre eles. E também sobre os demais pecados, haja vista que a nossa vida precisa ser santa, pura, seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus, em todos os aspectos. O termo capital deriva do latim caput, que significa cabeça, líder ou chefe. O que quer dizer que as 7 infrações são as líderes de todas as outras. Isto segundo a visão católica. Nós não entendemos assim, haja vista que a Bíblia não lista pecados que são mais perigosos do que os outros, mas que todos são pecados. Estes são orgulho, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Esses pecados não são listados como capitais na Bíblia. A Bíblia não diz isso, mas concorda que são pecados e devem ser evitados. Amém? Eu fiz questão de trazer isso à tona, já vista que há algumas pessoas que estão em nosso meio ou que hão de ver esta palavra posteriormente, elas acreditam nesse princípio, que há pecados que são mais importantes do que outros. No entanto, a Bíblia diz que todos eles, seja qual for, separa o homem de Deus, e aqueles que estão separados de Deus, longe estão da graça e da grande misericórdia do Mestre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque mais uma vez estamos reunidos para ouvirmos a tua palavra. Prepara-nos, ó Deus, para que possamos entender a tua verdade, que assim vivamos segundo o teu querer, que os nossos passos sejam para a tua honra e para a tua glória, que vivamos em santidade em todos os aspectos, meu Deus. Envolva a nossa vida e abra nosso entendimento. Esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, nós temos observado que a Bíblia é taxativa com relação ao pecado. Muitas vezes nós somos permissivos, nós achamos que não tem muito a ver, nós abrimos concessões, nós entendemos que Deus é amor, que Deus releva as situações, quando na verdade a palavra de Deus é muito clara. O pecado separa o homem de Deus. Não importa qual seja o tipo do pecado, se é aos olhos do homem de grande repercussão ou não, ele separa o homem de Deus. Isso que é importante e nós precisamos vigiar a nossa vida. Orai e vigiai. Essa parte do vigiai é exatamente esta, é não darmos espaço para que o maligno venha tocar em nós, porque quando abrimos espaço, brechas, quando nós abrimos portas, e essas portas são abertas através do pecado, o inimigo de nossas almas, ele entra no coração do homem e traz danos muitas vezes irreparáveis, danos difíceis de serem consertados. Mas a palavra de Deus chama-nos a atenção para uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta. E nós que amamos a Cristo Jesus, amados, não tem capeta, não tem diabo, Satanás, não tem nada que possa roubar-nos da presença do Senhor, porque Deus chamou-nos para que estejamos diante dele. Portanto, vamos orar para que Deus nos fortaleça e vigiar para não abrirmos espaço para as trevas na nossa existência. Segundo esta lista, o primeiro pecado é o orgulho. Diz, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 28. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abates os orgulhosos. Queridos, este é um pecado que muitas vezes passa desapercebido na vida das pessoas.
porque geralmente ele não está à mostra. Você não consegue olhar para o irmão e vê-lo orgulhoso ou cheio de si, muitas vezes. Alguns sim, fazem questão de mostrar o seu orgulho, porém outros, amados, conservam um orgulho, uma vaidade lá dentro do seu coração, secreta. Tipo assim, eu sou mais crente do que aquele. É vaidade, é orgulho. Ah, mas está falando que é mais crente. Não importa. Ele se acha superior ao próximo. E eis aí o grande problema. Este pecado está ligado à vaidade e à soberba. Orgulho, irmãos, é quando alguém se acha superior ao próximo. Em todos os aspectos, inclusive no religioso. Se eu me acho superior a você, certamente o orgulho está dentro do coração e não é assim que Deus quer. Temos que vigiar, amados, temos que vigiar. Temos que estar atentos. Esses são facetas do orgulho que são secretas. Estão apenas dentro do coração, mas Deus visualiza, Deus vê e Deus pesa a mão. No entanto, amados, há aqueles que fazem questão de mostrar-se superior ao próximo. São os soberbos, as pessoas vaidosas. Esses também estão em pecados e é preciso que reconheça o seu estado lastimável e, confessando o seu pecado, voltem exclusivamente para o Senhor. E muitas vezes, amados, esse pecado é fruto da falta de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento é um grande problema em todos os aspectos. Quando a pessoa não conhece ao Senhor, ele é facilmente enganado pelos falsos profetas, ele dá passos errados achando que está dando certo. Muitas vezes o coração está cheio de vaidade, de orgulho, de soberba, e ele acha que está tudo ok, porque não conhece a palavra. Temos que vigiar, temos que conhecer a palavra. Já é recomendação do Senhor que conheçamos a palavra e enchamos o nosso coração com aquilo que é lá do alto. O orgulho, irmãos, é o oposto da humildade. Se porventura falta ali a humildade, sobra ali o orgulho. Sempre dessa forma. E ainda, a Bíblia diz que os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. E segundo Samuel capítulo 22, versículo 28, tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abates os orgulhosos. Outro aspecto, queridos, muitas vezes nós achamos que orgulho, vaidade e soberba está relacionada àqueles que possuem bens, que estão bem na vida, que são ricos, que são bem-sucedidos. Nem sempre, amados. Tem pessoas que não têm nada na vida, mas têm um coração transbordante de orgulho, de vaidade e de soberba. Mas não tem nada, mas se acham superior ao próximo, se acham melhor, mesmo não tendo nada. Ou seja, independe da situação social da pessoa, mas, com certeza, é sinal que não tem comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Necessário é vigiarmos. É evidente que pecado capital não existe, porém, nesta lista, o orgulho, ele encabeça. Segundo pecado, a inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Queridos, outro pecado terrível. Acharam até uma versão gospel para esse pecado. A chamada inveja branca. Já ouviram falar a respeito de inveja branca? Não? Alguém já ouviu? Aliás, boa parte dos irmãos aqui reunidos já ouviram falar de inveja branca. Inveja branca continua sendo pecado, porque o princípio é o mesmo. Não existe inveja branca, irmãos. Não existe inveja boa. Toda sorte de inveja, ela afasta o homem de Deus porque ela gera pecado. Ela gera pecado no coração das pessoas. Inveja é uma forma de cobiça. Quem tem inveja não se alegra quando outra pessoa recebe uma bênção, porque quer essa bênção só para si. A inveja é egoísta. A Bíblia nos avisa a não ter inveja, mas ficar contentes com o que temos e nos alegrar com a alegria dos outros. É complicado, não é? Nós vemos isso muito dentro da igreja. A inveja dentro da igreja, muitas vezes, ela tem livre trânsito. Alguns invejam o irmão porque ele canta bem. Outros, porque o amado que está na frente toca legal. Aí a pessoa está com aquela inveja.
Tem inveja porque tem a oportunidade de ministrar a palavra. Inveja por isso, inveja por aquilo. Queridos, muitas vezes a igreja está marcada, recheada de toda sorte de inveja. E não é por aí. Haja vista que o Espírito Santo que capacita um, capacita o outro. O que falta muitas vezes, amados, é a busca, é o correr atrás, é pagar o preço para receber. É pagar o preço para receber. Eu vejo, por exemplo, pessoas que tocam. Eu acho interessante. Eu gostaria muito de tocar um instrumento. Mas, não é que ele amanheceu tocando o instrumento. Um bom tocador, ele tem que ralar ali nas cordas, fazer calo na cabeça dos dedos e ser insistente. Ou seja, não apareceu o dom na vida dele. Opa, a partir de hoje já sei tocar. Só que as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem receber gratuitamente. E permite que a inveja cresça no coração. Eis o grande problema. A inveja cresce no coração porque não querem buscar, não querem pagar o preço que o irmão pagou para fazer bem aquilo que Deus o chamou. Portanto, amados, não há nenhum tipo de inveja aceitável aos olhos do Senhor. E essa história que os crentes inventaram de inveja branca, isso é coisa do capeta. É o cão que entra dissimuladamente e fala para o cara, olha, você pode ter esse tipo de inveja porque essa não é pecado. Esse tipo de inveja não é pecado. Não, não é. Só afasta o homem de Deus e o leva para o inferno. Eis o grande problema, amados. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Não brincarmos com o pecado, seja ele capital ou não. Nós não podemos brincar com o pecado. Amém? 3. Avareza. O pecado da avareza. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 8 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, este é outro pecado comum na vida das pessoas. A avareza. Quantas pessoas avarentas? Você conhece alguém que é avarento? O que é avarento? É aquele cara que é mão de vaca, o popular mão de vaca. Aquele cara que prefere passar fome, mas com dinheiro não compra alimento. Anda mal vestido porque não quer gastar o seu dinheiro com roupas. Ou seja, nem aquilo que é básico ele investe, porque ele ama o dinheiro. Ele quer para si o dinheiro e ele guarda o dinheiro. Isto é avareza, irmãos. E não é assim que Deus nos ensinou. É evidente que nós não podemos ser esbanjadores, porque também é pecado. Nós temos que usar de uma forma sábia os recursos que Deus nos concede. Os recursos financeiros, separando a parte que é de Deus, não nos esqueçamos disso, a oferta daquilo que o Senhor nos concede, temos que voltar para Ele. Esse é o mandamento para que sejamos abençoados. Porém, não podemos esbanjar, irmãos. Sair por aí gastando a ponto de endividar-se. Quantas pessoas endividadas no cartão de crédito? Mas por que estão endividadas? Porque compraram aquilo que não podia pela facilidade que lhe foi oferecida. Esse é um grande problema. Tem pessoas que têm um cartão de crédito de 5 mil reais. Um limite de 5 mil reais. A Tenilza tinha um limite de 10 mil reais no cartão dela. É brincadeira? Ou seja, você pode gastar 10 mil reais sem problema. O grande problema é pagar as faturas mensais. Só que as pessoas não levam isso em conta, irmãos. De certa forma, é um laço do diabo para roubar a paz da pessoa, fazer a pessoa pecar, fazer a pessoa errar o caminho. Esse é o outro lado, é o esbanjador. Porém, o nosso tema, o nosso foco é a avareza. São aqueles, queridos, que têm um apego doentio às riquezas, que a busca com todas as suas forças. É onde nós vemos os crentes de plantão correndo para fazer sua fezinha nos jogos da vida. Correndo para fazer. Sabe o que é isso, queridos? Falta de confiança no Senhor.
gastando o dinheiro que Deus deu de forma errada. Porque é Deus que te dá recursos e Ele quer que você o use para a honra e para a glória dEle em todos os aspectos. As pessoas avarentas acumulam riquezas, não gostam de gastar e não quer partilhar com ninguém. A avareza é o amor ao dinheiro. A Bíblia nos ensina a sermos generosos, não muito apegados ao dinheiro. Olha, irmãos, esse pecado, ele é terrível. Ele é terrível porque é mais um dos pecados silenciosos. Graças a Deus que eu não sou rico, graças a Deus. Porque eu poderia cair na avareza. Deixe-me dar exemplos de avareza para você, só para que vocês possam situar-se. Tem um irmão na igreja que é muito bem sucedido na vida. Tem uma retirada mensal, sei lá, de 50 mil reais, 100 mil reais por mês, 10 mil reais. É bem sucedido. Ele tem dinheiro que não sabe o que faz. Mas tem irmãos dentro da igreja passando fome. Tem irmãos dentro da igreja que não tem uma roupa para vestir. Só que a pessoa não consegue abrir mão dos seus recursos para ajudar aqueles, porque o amor ao dinheiro o impede de assim fazê-lo. É sério essa situação, irmãos. É muito sério. Se a igreja, nós, entendêssemos que é Deus que supre as nossas necessidades, e aquilo que Ele nos concedeu é para a honra e para a glória dEle próprio, aqueles que são necessitados deixariam de ser necessitados dentro da igreja, porque receberiam ajudas daqueles que têm. Essa é uma verdade, amados. Essa é uma verdade que muitas vezes nós não queremos ver porque estamos com a mente formatada por esse mundo. Aí você pensa, poxa, o Brasil está em crise, mas está entrando 50 mil reais todo mês na sua conta. Você gasta 10 mil, olha lá, tem que ser bom para gastar 10 mil. Sobra ali 40, que vai para aplicações. E aí? É dessa forma que Deus quer que usemos os recursos que Ele nos favorece? Dia desses eu conversava com alguém que é muito bem sucedido na vida, não vou nem falar o gênero dessa pessoa, e falávamos a respeito de Moçambique e das dificuldades de Moçambique. E essa pessoa, crente, falava, eu tenho muita vontade de servir na obra, de fazer alguma coisa na obra. Eu tenho vontade, meu coração bate forte. Só que não tem coragem de fazer uma doação, uma oferta para a obra missionária, por exemplo, que está lá em Moçambique. Não tem coragem de fazer, mas anseia em fazer a obra. Deus dá o recurso para fazer a obra, mas não faz. A avareza, irmãos, abrange diversas áreas na vida da gente. E isso do rico até aquele que é mais humilde. Portanto, tenhamos cuidado para não pecarmos contra o Senhor. Os 7 pecados capitais, segundo o romanismo. Primeiro pecado, orgulho. Segundo, inveja. Terceiro, avareza. Quarto pecado, a ira. É evidente que na Bíblia não há uma relação de pecados capitais. Todos os pecados separam o homem de Deus. Quarto pecado, a ira. Romanos capítulo 12, versículo 19. Diz a palavra, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Queridos, o que é a ira? A ira é quando você fica muito zangado, muito bravo. Essa semana, por exemplo, eu fiquei muito irado. Muito irado. Pensei até jogar um computador na parede, depois eu pensei, poxa, se eu jogar o computador na parede, 2 mil reais, eu não tenho 2 mil reais, acalmei a ira. A ira passou, depois que eu pensei no prejuízo, né? Pensei no valor do prejuízo, não dá para quebrar esse computador. Então a ira é isso aí, irmãos. O que é a ira? É você ficar muito zangado, muito bravo, e você extravasar essa raiva, extravasar essa ira. Nós podemos até ficar irados, no entanto, nós não podemos extravasar, dar lugar ao pecado na vida da gente. Ela vem, às vezes vem, não tem jeito. A situação é complicada, alguma coisa não quer funcionar e você vai ficando irado, vai ficando bravo com aquilo. Se você não se controlar,
Você começa a xingar, começa a esbravejar, aí você bate na mulher, bate no filho, não é? Você briga com todo mundo. É assim, irmãos, que esse pecado nasce na vida das pessoas. Ira é ficar muito zangado, agindo de forma cruel e violenta. Há coisas que nos deixam zangados, e com razão, mas a ira cria uma reação errada. Quem é dominado pela ira, odeia seu irmão e quer vingança, não conseguindo perdoar. A Bíblia nos ensina a dominar a nossa raiva, vencendo o mal com o bem. Há muitas pessoas que ficam iradas com o próximo, e parte para a ignorância é onde surgem situações complicadas, difíceis demais. No entanto, o texto de Romanos chama-nos a atenção para a presença de Deus. Ele diz, não façam justiça com as próprias mãos. Não vai resolver, irmãos. Não temos autoridade para fazermos justiça com as próprias mãos, mas é preciso dar lugar à ira de Deus. É Deus que vai agir. É Deus que virá em nosso socorro. É Deus que virá para vingar-nos, vamos colocar dessa forma. Nós não podemos nos vingar, mas Deus vinga-se por nós. É assim que está na palavra e devemos vigiar para que não venhamos pecar com relação a esta situação. Quinto, a luxúria. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam das imoralidades sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmãos, o que é luxúria? É o desejo por prazeres carnais errados. E nessa linha da impureza sexual, principalmente. É preciso estarmos atentos, porque vivemos num país, vivemos dias em que a luxúria está diante de nós. E se nós não vigiarmos, seremos envolvidos pelas situações. Nós temos que vigiar, queridos, vigiar. A luxúria, ela está diante de nós. Ela está diante da gente. A pessoa dominada pela luxúria vive para os prazeres, sem exercer domínio próprio. A luxúria leva à imoralidade sexual, porque a pessoa não controla seus desejos. A Bíblia nos exorta a fugir da imoralidade sexual e a controlar nossos corpos. Queridos, dia desses até falei na igreja a respeito disso. Como está difícil você assistir um filme. Como está difícil você ligar a televisão. Novela impossível. Porque a luxúria, essas situações da imoralidade sexual é tão aparente, é tão presente na programação, na mídia atual, que fica difícil você escolher o que ver. Se você vai para a internet, a pornografia ali está. No YouTube, a pornografia também. Se você tem o WhatsApp e participa de grupos ou tem amigos ímpios, é comum receber videozinhos pornográficos. As pessoas têm prazer em enviar essas coisas. É a luxúria, irmãos. Aí você pega o celular, dá uma olhadinha no WhatsApp, um videozinho. Quando você clica, pornografia. É assim que está a luxúria em nossos dias. E se nós não vigiarmos, nós vamos permitir que ela cresça, que ela tome lugar no nosso coração. E o nosso desejo é contaminado por esses ensinamentos errados. E vamos querer praticar a mesma coisa. Queridos, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Assim já afirmou o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O interessante é que 2000 anos atrás não era tão diferente de hoje. A luxúria, a pornografia, a imoralidade sexual já estava presente a ponto do apóstolo Paulo alertar uma igreja. Hoje é isso que nós temos visto. Vamos vigiar, queridos. Se porventura o WhatsApp te perturba, bloqueie a pessoa. Se você não consegue se controlar porque vai para a internet e a pornografia já domina teu ser, joga o computador na parede, joga pela janela, desfaze-se dele, tira a internet. É melhor você ficar isolado da mídia, da internet nesse mundo e ir para os céus do que estar dentro da mídia e não herdar o céu.
Nós temos que vigiar, queridos, vigiarmos. Vigiarmos para não pecarmos contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. A luxúria está presente também nas músicas, as músicas que despertam sentimentos baixos nas pessoas. E em tantas outras áreas, na mídia impressa e vai por aí. Amém? Vigiemos para não pecarmos contra o Senhor. A imoralidade sexual está presente no nosso cotidiano. Sexto pecado, conforme a relação dos pecados capitais. Gula, a glutonaria. Provérbios capítulo 23, versículos 20 e 21. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Queridos, a gula, ela vai muito além do comer demais. Tem pessoas que comem em demasia. Ela pode sustentar-se com 300 gramas, mas ela quer comer 1 quilo. Ela deseja comer em excesso. Esta é uma das formas de apresentação da gula. No entanto, essa prática, ela está dentro de outras questões, de outras situações. Gula é comer muito mais do que é preciso, só pela vontade de comer. Também está ligada à bebedeira e à falta de domínio próprio em todos os aspectos. A gula, irmãos, a glutonaria, você pode entender como presente na falta de domínio próprio. Na falta de domínio próprio. O que é que te rouba o teu domínio próprio? O que é? Onde é que você tem errado? São os excessos, excesso disso, excesso daquilo. Também fica evidenciado o pecado. Temos que vigiar, queridos, vigiar em relação a isso. O guloso só pensa no prazer de comer e maltrata seu próprio corpo, onde vem a obesidade, os males causados pela obesidade, vai por aí. A Bíblia nos ensina a evitar bebedeiras e glutonarias e a respeitar o nosso corpo. Essa é uma verdade que temos que colocar em prática. Vamos vigiar para que não sejamos glutão, nem tampouco sem domínio próprio no nosso dia a dia. Amém? Sétimo pecado, a preguiça. Preguiça. Provérbios capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Irmãos, toda sorte de preguiça é pecado. O preguiçoso não entrará no reino dos céus. O preguiçoso não tem parte com Deus. E o preguiçoso é aquele que não quer fazer nada da vida. Quer receber tudo nas mãos. Nós vivemos num país, amados, nós vivemos num país de uma geração preguiçosa. Infelizmente, a nossa situação política, de governo, levaram muitos à preguiça. Hoje é melhor você ficar em casa com seus filhos e receber os muitos bolsas, do que partir para o trabalho. Partir para o trabalho. As pessoas tornaram-se preguiçosas porque o governo as fez preguiçosas. Não precisa correr atrás. Se você tem 5 filhos, beleza, para que trabalhar? Não precisa trabalhar. Aí o cara fica em casa. E está difícil a mão de obra, porque as pessoas não querem trabalhar, tornaram-se preguiçosas. E a preguiça se aplica em diversas áreas da nossa vida, e é necessário vigiarmos para que também não sejamos encontrados como preguiçosos, ou que Deus nos veja como preguiçosos. Amém? Irmãos, eu estava pesquisando a respeito de pecado, e apareceu na minha pesquisa os 7 pecados capitais. Essa lista ela foi constituída por volta de 1500 anos atrás, pela Igreja Católica. Ela entende que esses pecados é o pai ou a mãe dos demais pecados. Eles são os mais perigosos, porque ele envolve as pessoas. Se você vê-los um a um, ele envolve as pessoas em todas as áreas da sua vida. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vamos nos deparar com listas de pecados que são superiores a essa.
A Bíblia, na verdade, não nos mostra que são esses mais perigosos do que os demais. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21. Eu lerei primeiro na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa lista de pecado. As coisas que a natureza humana produzem são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Falamos a respeito disso. A impureza que está relacionada à imoralidade sexual. As ações indecentes também. A adoração de ídolos. O que é a adoração de ídolos? É a chamada idolatria, irmãos. Mas a adoração de ídolos não restringe-se a você ou alguém dobrar-se diante de uma estatueta. Não. Vai muito além disso. Há pessoas que idolatram filhos, o cônjuge, bens. Todas essas formas de colocar algo maior do que Deus no lugar do Senhor constitui-se em idolatria. E temos que vigiar bastante em relação a isso. Porque há muitos crentes que são idólatras, porque idolatram os seus guias. Há muitas pessoas que acham que seus apóstolos, que seus bispos e pastores são até mais importantes do que Deus. E eu tenho que tocar no camarada, eu tenho que ouvi-lo. Se ele me abençoar, se ele fizer isso por mim, eu serei abençoado. Ou seja, ele tira o lugar de Deus da sua vida. É preciso cuidado com relação à idolatria. As feitiçarias são amplas, mas podemos ver como exemplo, horóscopo. As pessoas que ficam ali querendo saber o que é que os astros falam para elas. O que é que os astros falam? Queridos, que coisa mais louca. Os astros. Não é uma vida, não é um ser. Os astros. E eles ficam ali amarradas para ver a composição astral, que inclusive nunca é igual. Nunca é igual. Faz-me lembrar que nós tínhamos um locutor na rádio e ele tinha o momento do horóscopo. O dia que ele não conseguia acessar a internet para ver lá o site do horóscopo, ele lia o do dia anterior. Era tudo igual, não tem diferença. Ele lia do dia anterior. É assim, não há uniformidade de pensamento, porque cada um, nas suas leituras astrais, entende de uma forma. Isso é uma forma de feitiçaria. Também, amados, está na moda a feitiçaria em si, as bruxas. Cada dia cresce mais esse movimento. As simpatias, dia desses eu falei a respeito de simpatias aqui, não foi? As simpatias, quantas simpatias? É colocar um barbante, colocar uma linha vermelha na testa para a criança parar de soluçar, se eu não estou equivocado, é isso? Parar de soluçar? Outros que colocam uma vassoura atrás da porta para o visitante ir embora. O que mais? Amarra na gaiola do pássaro ou no pescoço do pet uma fita vermelha para que não haja olho grande. A ferradura que nem sorte para o burro deu. O burro puxando carga, usando a ferradura. Aí pega uma ferradura, pendura atrás da porta, pendura na porta. Dia desses eu vi no caminhão, o cara soldou no para-choque do caminhão uma ferradura. Tem uma espada de São Jorge, se não estou equivocado. Comigo ninguém pode, o popular comigo ninguém pode, que espanta as forças negativas. Tem os galinhos de arruda, que hoje tem igreja chamada evangélica que tem arruda ungida, para espantar os males das pessoas. É coisa do cão, gente. Como é que uma igreja chamada evangélica tem galinhos de arruda para espantar ou purificar alguém? Só a graça de Deus. Tem o peão roxo, que é para tomar banho, para purificação. Tem o sal grosso, que tem igreja hoje que usa o sal grosso para purificação. A Bíblia diz que só o sangue de Cristo purifica. E a igreja lança a mão do sal grosso para purificar. Gente do céu, misericórdia. Está na Bíblia, amados. Está na Bíblia. Todas essas coisas estão no contexto das feitiçarias. No contexto das feitiçarias. Elas roubam a graça de Deus. As pessoas tiram a graça de Deus e colocam nesses objetos. Fique atento a isso. Olha, a simpatia vai muito além dos exemplos citados. Nós temos muita forma de simpatia no nosso dia a dia que muitas vezes não estamos atentos. Na virada de ano, por exemplo, você tem que usar branco, amarelo, vermelho ou coisa assim.
Tudo isso é simpatia e isso não é para honrar, para glorificar o Senhor. É pecado, irmãos, é pecado. Ainda, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas. As inimizades, queridos. Por incrível que pareça, irmãos, tem igreja que tem um irmãozinho que senta naquela extremidade e o outro nessa aqui, porque eles não podem nem se ver. Mas estão dentro da mesma igreja. Tem crente que é inimigo mortal de alguém na cidade. Tem crente, amados, que diz, servo do Senhor, fala língua, cheio do poder, reteté, canela de fogo, e aquela coisa toda, mas tem no seu coração inimizades vivas. E aí? Quem está errado? Quem é que age através dessas pessoas cheias do poder quando cultiva no coração a inimizade? Isso faz me lembrar, amados, que há alguns anos atrás, não muitos, 2 grandes líderes do neopentecostalismo brigaram. Brigaram mesmo. Um começou a perseguir o outro começou a perseguir, aquela coisa toda. Um lançou praga no outro lançou praga no outro. Mas são os homens de poder no nosso Brasil. Os homens que curam tudo. Os homens que se tocar nele, ele fica curado. E a inimizade do cara? São inimigos mortais. Declaradamente inimigos. Concorrentes. Como é que esse cara pode curar? Que poder é esse? De onde vem esse poder? É sério, não é? Se vocês pesquisarem, saberão de quem eu vou falar. Não vou citar o nome desses hereges, mas todo mundo sabe de que se trata. Não muito tempo atrás. As brigas, e ainda esses líderes brigando na televisão. A mídia secular aproveitando o gancho e escolhambando com o cristianismo evangélico. Brigando. As ciumeiras. Ciúme, irmão. Ciúme é coisa do capeta. Não tem ciúme bom, não tem ciúme legal. O único ciúme bom é o de Deus. Que Deus tem ciúmes de nós. Só que o ciúme de Deus é diferente. É um zelo extremamente forte. É zelo, é amor, que nós não podemos explicar. O ciúme do homem é doentio, é pecaminoso. Não cabe. Você que ciúma o cônjuge, tem alguma coisa errada. Ah, mas eu tenho ciúme mortal pelo meu cônjuge. Vai morrer mesmo, literalmente. Ciúme do filho, ciúme disso, ciúme da casa, ciúme do carro, ciúme não sei de quê. Nós temos que ter zelo. 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 É assim que o Senhor nos ensina. Toda forma de ciúme, seja branco, amarelo, azul, é pecado. Não existe ciúme bom. Acessos de raiva, já falamos a respeito disso, são as iras. Ambição egoísta está dentro da avareza. A desunião e divisões. Desunião e divisões. Irmãos, eu louvo a Deus todo dia porque essa igreja não nasceu de uma divisão, não nasceu de uma desunião. Glórias a Deus, aleluias. Nós não carregamos sobre nós esse fardo. Graças a Deus. Ela não é divisão. A missão cristã vivos não é divisão. De forma alguma, ela nasceu de desunião. O Senhor fez nascer do nada. O Senhor levantou esta obra. Glórias a Deus. Só que, geralmente, as igrejas que nós vemos aí, irmãos, são marcadas pela divisão, pela desunião. As invejas, já falamos a respeito dela. A inveja é uma forma de pecado. As bebedeiras. Bebedeiras está dentro de gula, glutonaria, só que nós não enfocamos bem essa área. Falamos mais de comida. Queridos, para que serve a bebida? Para que serve? Porque o crente tem que beber. Se o crente bebe, é porque ele anseia o mundo. De quem é a bebida? Não é do cão, não é desse mundo, não é do ímpio. Porque eu vou ansiar a bebida. Qual o benefício que a maldita traz para a minha vida?
Qual o benefício que a maldita traz para a minha vida? Traz algum? Eu nunca vi crente de pé inchado ser próspero na vida. Ou estar na frente pregando o evangelho. Não serve para nada, amados. A bebida, ela não tem valor nenhum para ninguém. Ela te traz a cirrose, ela rouba a tua dignidade, ela rouba a dignidade. Muitas vezes o cara é bem na vida, começa na bebida, está lá debaixo da marquise, dormindo ao tempo, vergonhosamente jogado, e o cachorro literalmente lambendo a boca do cara. É isso aí. O cachorro lambendo a boca literalmente do cara. Sem contar a vergonha para a família. Já pensou? Meu pai, se meu pai fosse um bêbado, que andasse jogado aí, cachorro lambendo a boca, que prazer, que honra eu teria de falar, eu sou filho do seu Deralmi. Eu teria era vergonha de falar. Eu não falaria de forma alguma. Não, eu não sou filho dele. Meu pai você não conhece. Alguém por aí. O filho não tem alegria num pai bêbado. Não tem, gente. É vergonhoso. Sem contar aqueles que ficam ricos e compram tudo, que ficam pobres, que choram sem parar, aqueles que ficam bravos, que andam com a peixeira velha querendo furar todo mundo. É desse jeito. É coisa do maligno. Se fosse de Deus, não estava aqui como obras da carne. Eu sei que há no nosso meio, no meio chamado evangélico, um movimento muito grande de tornar a bebida legal. E já há muitas igrejas que não se opõem. Os caras bebem socialmente. Aquela que desce redondo, aquela que é devassa, que mais? Vai por aí. Já bebe socialmente. Aí você entra na casa do camarada, tá lá, vamos tomar uma gelada? Vai tomar a gelada dele sozinho, porque é o cão que gosta dele. Irmãos. Aí você chega na minha casa, nesse evangelho moderno, sem Cristo que está por aí. Aí você chega na minha casa, vai lá, abre minha geladeira. Aí a Tenilza comprou um monte, não foi eu que comprei, mas a Tenilza foi lá e comprou um monte de latinha e colocou dentro da geladeira. Aquilo fica até reluzente de latinha. É brilhante, bonitinha, não é? Reluzente assim, você abre assim, aquele negócio, luz. O que você ia falar a meu respeito? O testemunho ia ser ruim, não é? Pastor safado, vagabundo, fica bebendo escondido aí. Gente, não é para nós, servos de Deus. Não cabe. Não precisamos. E eu vou além. Tem aí a cerveja sem álcool. Para que eu vou tomar cerveja sem álcool? Para quê? Mas não tem álcool, pastor. Não tem álcool. Mas para quê? Eu quero matar o meu desejo de tomar a maldita cerveja porque sou influenciado por esse mundo, influenciado pela mídia, e aquilo grita dentro de mim, mas eu sou crente, eu não posso, eu vou tomar sem álcool, porque sem álcool não tem álcool, não é pecado. O pecado não está no álcool, irmãos. O pecado não está no álcool da bebida. Não está. Bebe-se vinho na igreja, vinho é quase 3 vezes mais forte do que a cerveja, por exemplo. Em termos de teor alcoólico. Cerveja em torno de 4%, vinho em torno de 10%, 11%. Olha só a diferença. Mas vinho pode, porque vinho é santo. Isso é muito relativo. Será que pode? Qual o testemunho positivo? O que ele traz de forma favorável? Em que soma na tua vida espiritual tomar vinho? Olha, eu sou muito agradecido a Deus porque eu nunca tive predisposição para bebida. Glórias a Deus. Oh, meu Deus. A minha família, ambos os lados, o povo gosta muito, principalmente na juventude, da chamada bebida alcoólica. Mas eu nunca tive predisposição. Na minha juventude já experimentei, mas não me agradou. Não me agradou. Oh, glórias. Porque tem pessoas que têm que lutar contra ela. Eu não preciso lutar. Eu não gosto de vinho, não é porque eu sou crente. Eu não gosto de vinho. Não gosto, eu não sou chegado, não gosto de vinho.
Às vezes, quando eu tomo um dedo de vinho assim, que ele me faz mal. Eu não gosto. Oh, graças a Deus, aleluia. Não serve, irmãos. Para que beber? E os exemplos da desgraça dentro dos lares, da vida profissional da pessoa que ela jogou fora, das bobagens que cometeu quando alcoolizada e hoje estão lá no presídio pagando pelo preço. E vai por aí. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. As farras. Para que participar das farras? Dos rolezinhos, das baladas? Isso é coisa do cão, irmãos. Nossa balada é com Cristo Jesus. Deixe-se embalar por Ele, porque se dará bem e o Senhor se agradará com isso. Obras da carne. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Amém? Essa é uma lista ampliada dos chamados os 7 pecados capitais. Nós comentamos na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, e para finalizar a nossa palavra, vamos ler o mesmo texto na versão Revista Atualizada. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E ponto final. Não tem meio termo, não tem justificativas, não tem um jeitinho, não tem isso, não tem nada. É ponto final. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te exaltamos, meu Deus, porque estamos reunidos para aprendermos mais um pouco a respeito da tua vontade para a nossa vida. Fala conosco, Senhor, sempre. E que essa palavra hoje ministrada fique guardada no nosso coração. Para que todas as vezes que o maligno nos tentar, nós não sejamos levados pela carne ou pela nossa vontade e venhamos a pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos nos lembrar que estamos aqui para te honrar e te glorificar em todos os aspectos. Que teu nome seja honrado e seja glorificado hoje e para sempre. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 829.